bom estar novamente com você. Vamos louvar ao Senhor? Que legal! Para nossa alma ficar muito boa, joinha, vamos falar com Deus. Baixe sua cabeça e feche seus olhos. Querido Deus, muito obrigado por mais um dia. Quero te agradecer pelo teu grande amor. Abençoa o que iremos aprender hoje. Te pedimos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu ouvi uns gritos, uns barulhos estranhos, várias pessoas falando, não entendi nada. Escuta só. Som de tropas marchando. Isso me fez lembrar os midianitas vindo como nuvens de gafanhotos contra Israel, depois que Deus escolheu somente 300 homens para lutar contra os midianitas. Gideão deve ter pensado, mas só 300? Os midianitas são muitos, é um exército muito grande e nós só temos 300 homens. Então Deus, ele falou com Gideão, vai até o acampamento dos midianitas ouvir o que eles estão conversando. Deus conhecia Gideão e Deus sabia que Gideão estava com medo, estava temeroso de somente com 300 homens enfrentar um exército tão grande. Mas Deus queria mostrar para Gideão que não era por força, nem por quantidade, mas que ele sim estava na frente dessa batalha. Então Deus fala com Gideão para ele ir lá no acampamento dos midianitas. Deus conhecia Gideão e Deus conhece você, criança. Se você já entregou a sua vida para Deus, confie e obedeça à voz de Deus. Confiar é acreditar em Deus e obedecer é obedecer o que Deus diz na sua palavra. Obedecer a voz de Deus é obedecer o que a Bíblia diz. Talvez você esteja preocupado porque você estuda, mas não consegue tirar uma nota boa. Talvez você esteja com medo de ficar longe de alguém que você ama. Talvez você tenha até medo de ficar doente e ficar em um hospital, não ter como ver os seus pais, aqueles que você ama. Mas olha o que a Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 13, no versículo
6. O Senhor é o meu ajudador, portanto, não temerei. Peça ajuda a Deus em qualquer situação. Ele certamente saberá o que é melhor para você e vai fazer o melhor por você. Se você já entregou a sua vida para Deus, confie e obedeça à voz de Deus. Gideão, então, ele decidiu obedecer à voz do Senhor. Então, ele foi e chamou um amigo. Ele não queria ir sozinho. E Deus conhecia Gideão. Deus sabia que Gideão estava com medo de, com apenas 300 homens, enfrentar um exército tão grande que era o exército dos midianitas. Então, ele vai, escolhe um servo seu e vai até o acampamento dos midianitas, bem em silêncio. Eles chegaram bem quietinhos e lá estavam 2 soldados midianitas e eles conversavam. Um dizia para o outro que teve um sonho e o outro falou assim para ele: esse sonho quer dizer que a espada de Gideão vai vir sobre o nosso acampamento e Deus vai entregar os midianitas nas mãos de Gideão. Crianças, quando Gideão ouviu isso, ele adorou a Deus. Ele falou: Deus está conosco. Deus vai nos ajudar a vencer os midianitas. Mesmo ainda não sabendo como aquilo ia acontecer, ele voltou para o acampamento israelita, muito feliz, louvando a Deus, porque ele sabia que Deus estava com ele. Então, Gideão, ele dividiu os 300 homens em grupos de 100 e entregou para cada um deles. Entregou para eles uma trombeta e um cântaro vazio com uma tocha acesa. E Gideão falou: nós vamos ficar ao redor do acampamento dos midianitas. E quando eu tocar a trombeta, todos vocês também irão tocar. E em seguida, nós vamos quebrar o cântaro. Gideão estava lhe orientando como seria. E olha que Gideão disse que eles iriam gritar, um grito de guerra. Diz assim, ó, Gideão falou que depois, então, eles gritassem: pelo Senhor e por Gideão, pelo Senhor e por Gideão, todos juntos. Mas que armas estranhas que eles iriam lutar: trombeta, cântaro e tocha. Mas como assim? E Gideão orientando: ao toque da trombeta, todos irão gritar. Que coisa estranha, gritar, tocar trombeta e gritar numa guerra. Muito estranha essas armas, mas eles obedeceram ao que Gideão falou. Então, em silêncio, pouco depois da meia-noite, Gideão foi para o acampamento e cercou o acampamento dos midianitas. E os seus soldados também cercaram o acampamento. De repente, Gideão deu um longo toque na trombeta e todos tocaram a trombeta. Que barulho! Imagina, um silêncio. De repente, aquele barulho tão forte. E em seguida, Gideão quebrou o cântaro. Todos quebraram o cântaro. E aquela luz da tocha iluminou todo o acampamento dos midianitas. E todos, numa só voz, gritaram: pelo Senhor e por Gideão, pelo Senhor e por Gideão,
pelo Senhor e por Gideão, cada um no seu lugar. Essa foi a maneira que Deus mostrou para Israel que ele, o Senhor, estava lutando por Israel. Ele também luta por você, criança. Se você já entregou sua vida para Deus, confie nele e obedeça a sua voz. Confiar é acreditar no Senhor. Você precisa acreditar obedecendo o que está escrito na Bíblia, na palavra de Deus. Às vezes você fica preocupado com alguma coisa, às vezes você fica com medo. Essas coisas acontecem, mas quando isso acontecer, lembre-se de pedir ajuda a Deus em oração e confiar que Ele tem um plano perfeito para te ajudar. Olha o que está escrito em Jeremias 29, no versículo 11. Esse é o versículo de hoje. Jeremias 29, 11. Diz assim: só eu conheço os planos que tenho para vocês. Deus conhece você e Ele tem um plano para te ajudar, mas você precisa confiar no Senhor. Ele sabe a sua necessidade, Ele conhece os seus medos, Ele conhece as suas preocupações e Ele sabe como pode te ajudar. Mas você precisa pedir ajuda ao Senhor em oração e confiar nele. Se você já entregou a sua vida ao Senhor, confie nele e obedeça a sua voz. Deus luta por você, assim como ele lutou por Israel. E a maneira que Deus fez foi Israel ali ao redor do acampamento dos midianitas. Quando eles ouviram aquele barulho e aquele grito, eles disseram: Gideão valente, e veio lutar contra nós. E eles levantaram assustados. Todos levantaram, acordaram num susto só. E eles viam um contra o outro, um contra o outro. E eles lutaram entre si, eles mesmos lutaram entre si. O exército de Gideão ficou parado no mesmo lugar. Eles sabiam que se eles entrassem no acampamento dos midianitas, eles poderiam morrer. Mas eles estavam lá, no mesmo lugar, obedecendo a ordem de Gideão. E os midianitas, um lutando contra o outro. E então, alguns começaram a fugir de medo de Gideão. Então, Gideão convoca o seu exército para cercar os midianitas que estavam tentando fugir. Então, eles obedeceram à voz de Gideão. Eles foram ali. Deus mostrou que ele lutou por Gideão. Foi Deus que venceu essa batalha. Capturaram 2 comandantes, mataram eles e levaram até Gideão. Gideão não confiou em sua própria capacidade. Ele confiou e obedeceu à voz do Senhor. Faça como Gideão. Obedeça, confie e obedeça a voz do Senhor. Obedeça a palavra de Deus. Ore, peça ajuda ao Senhor. Faça como Gideão. Depois disso, Gideão viveu por 40 anos em paz. Nem os midianitas, nem nenhum outro povo inimigo foi atacar Israel. Eles viveram em paz. Você, se ainda não entregou a sua vida para Deus, você só pode ter essa confiança se você fizer isso, entregar a sua vida para Deus. Então, você vai ter essa confiança em Deus e Ele vai te ajudar no que você precisa.
Amém. Que maravilha. Deus te abençoe. E até a próxima.